o Dr. José Itamar Feitosa, diretor de elaboração do orçamento do Governo do Distrito Federal. Alô? Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública com vistas à discussão do orçamento de 2006, pertinente às cidades do Gama, Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. Como foi nas audiências anteriores, essa audiência ela estará encerrada antes do meio-dia. Nós queremos ser bastante objetivos em relação às apresentações, às colocações, e informá-los que no início desta audiência, o Dr. Itamar, que é o diretor de orçamento da Secretaria de Planejamento, fará uma rápida exposição sobre a concepção do orçamento, como ele é concebido, algumas informações técnicas também sobre a questão do orçamento, a sua segmentação, a sua formatação. Depois, em seguida, a mesa irá se pronunciar. Caso algum deputado da comissão ou da casa esteja presente, terá também a oportunidade de fazer o seu pronunciamento. Eu, em seguida, farei comentários sobre a evolução dos orçamentos destas cidades, Gama, Santa Maria e Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. E depois nós abriremos a palavra aos membros do plenário que quiserem fazer as suas observações. Os senhores estarão recebendo também duas fichinhas. Uma ficha de identificação para colocar o seu nome, a entidade que representa, e em seguida uma ficha com as sugestões. Nessa ficha com as sugestões, você pode colocar por escrito a sugestão de uma obra, de um serviço para ser incluído no próximo orçamento, e esta sugestão será lida aqui neste plenário, por esta presidência. Se mesmo assim ficar faltando alguma coisa para complementar, nós lhe daremos a oportunidade para vir à tribuna e fazer as suas considerações. Então, essa vai ser o formato, o desenvolvimento desta nossa plenária. Eu vou passar então a palavra ao Dr. Itamar, que nos próximos 10 minutos fará as observações pertinentes às obras destas regiões administrativas. Com a palavra, doutor Itamar. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou Itamar, representante da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Parcerias, e foi a nossa equipe que arquitetou, né, o orçamento para 2006. Vou dar umas informações básicas, né, informações gerais sobre a estrutura do orçamento. Primeiramente, né, como já falei das outras vezes, a gente gostaria de parabenizar a Câmara e a COF por estar evoluindo, né, pela participação no processo de evolução orçamentária. Ou seja, este ano estão sendo captadas, né, as demandas da comunidade, tanto via telefone quanto via internet, né, para ser compilada aqui na Câmara e constarem do orçamento de 2006, né. Então, mais um passo na evolução, né, do processo orçamentário. Bom, o orçamento do Distrito Federal para 2006, ele está com o valor de 8 bilhões 169 milhões. Nós tivemos um incremento nominal de 5,78% se comparado ao orçamento de 2005, que teve o valor de 7 bilhões 723 milhões. Correto? Bom,
nós tivemos um aumento de 7,10% no orçamento da Seguridade Social e tivemos também um aumento nominal de 2,16% no orçamento da Seguridade Social. O Distrito Federal, ele tem uma situação bastante peculiar com relação ao resto do país, ou seja, as nossas despesas totais de segurança de segurança pública e uma grande parte da despesa de educação e de saúde são custeados pela União. De modo que nós teremos em 2006 um orçamento de direito de 8 bilhões 169 milhões e nós teremos um orçamento de fato no valor de 13 bilhões 427 milhões, porque uma parcela de 5 bilhões 257 milhões é custeada com recursos da União. Nós temos aí toda a segurança custeada com a União, nós temos alguma coisa em torno de 70% dos recursos da educação custeado pela União, o restante é custeado pelo Distrito Federal, de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, e nós temos também a saúde custeado em torno aí de uns 70% pela União e o restante pelo Distrito Federal, de acordo com a emenda constitucional número 29. Então, dessa forma, os recursos a serem aplicados na nossa localidade são de 13 bilhões e 427 milhões. Ok? Bom, como é que está segmentado, né, o orçamento? Como está estruturado? Ele está estruturado em grandes itens de despesa. O primeiro item é o item pessoal e encargos sociais, onde o governo local, dentro do orçamento de direito do orçamento local, dentro dos 8 bi 169, nós teremos uma despesa de 3 bilhões 145 milhões com pessoal e encargos sociais. Ou seja, para manter toda a máquina administrativa do Distrito Federal funcionando, né, manter os equipamentos públicos funcionando, nós teremos esse gasto, estamos previstos com 3 bilhões e 145. Para se manter as despesas de custeio, não só da máquina administrativa, mas com todas as ações externas que o governo faz, como renda solidariedade, renda minha, pão, leite da solidariedade, toda a iluminação pública, a manutenção de vias públicas, toda a energia elétrica das cidades satélites, toda a manutenção das cidades satélites, nós temos programado o valor de 3 bilhões 218 milhões. Nós também temos um valor residual programado de 240 milhões para pagar todo o serviço da dívida, né? E temos o valor de 1 bilhão 241 milhões para fazer obras. Ok? Está esse valor programado para 2006. Para suportar toda essa despesa, nós temos em igual valor, né, uma receita de 8 bilhões 169 milhões, que são partidas dobradas. Secretário, eu vou ter que mudar aqui. Bom, dentro dessa receita de 8 bilhões, a receita mais genuína que nós temos chama-se receita tributária, que é proveniente de tributos. Tributos estão divididos, né, tem as seguintes categorias, que são os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Dentro da receita tributária, que montou em 5 bilhões 370 milhões, ou seja, dos 8 bilhões 169, 5 bilhões são provenientes de 5 bilhões 370 são provenientes de receita tributária. E as principais parcelas da receita tributária são as que nós conhecemos tantos, que são o IPTU, o IPVA, o ICMS, o ISS, o ITBI e as taxas, e também o ITCD, né? E dentro desse elenco de impostos, o mais representativo é o ICMS, que está programado com 3 bilhões 869 milhões. Bom, essas são informações fundamentais, né, de como está estruturado o orçamento, tanto com relação à despesa e como ele vai ser suportado com relação à receita. Tá bom? Muito obrigado. E eu informo também que qualquer informação adicional nós temos no site do planejamento, www.ceplan.df.gov.br. Ok? Obrigado.
Bem, depois das informações do Dr. Itamar, quero lembrar que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo para todo o Distrito Federal, no canal 9 da NET, pela nossa TV Distrital. Quero agradecer a toda a equipe da TV Distrital que nos prestigia com as suas câmeras e com seus sinais em todo o Distrito Federal. Pois bem, eu quero fazer aqui algumas abordagens depois dessa explanação. É importante os senhores, para poder entrar na intimidade do orçamento da sua cidade, é bom saber como é que ele é desenhado, como é que o orçamento é formatado, da onde é que vem os recursos, na questão do custeio, né? Os volumes que são utilizados para custeio de pessoal, as outras despesas correntes que são utilizadas para o pagamento de serviços prestados, pagamento de todas as obras sociais que são feitas pelo governo, como já foi elencado aqui pelo Dr. Itamar, que são os programas de cesta, os programas na área de solidariedade. Portanto, a grande massa de recursos, né, que são usados dentro do orçamento vem para essas três grandes contas, né? A conta do custeio de pessoal, a conta do custeio das outras despesas correntes, que aí vem iluminação, vem cestas e vem o serviço, a manutenção da máquina como um todo, os serviços terceirizados, e depois as obras, né? As grandes obras que têm feito aí as transformações do Distrito Federal. Então, no grosso, essas são as principais fontes de despesa onde os recursos são utilizados, a despeito do nosso fundo constitucional, que teve um acréscimo do ano passado em relação a este ano de quase 19%. Foi 18, alguma coisa, né, doutor Itamar? Foi mais de 18%. 18,19% o acréscimo que nós tivemos no nosso fundo constitucional, que o ano passado foi de 4 bilhões e 400 milhões, este ano passou para algo em torno da ordem de 5 bilhões, 250 milhões, dinheiro este que é usado exclusivamente para o pagamento da área de educação, saúde e segurança pública. Pois bem, em algumas eu farei aqui uma rápida abordagem sobre as principais solicitações das comunidades. Nós temos aqui, inicialmente, a cidade do Gama. O Gama, que tem uma população de 112 mil habitantes, né? População oficial, 112 mil habitantes. Nos programas que foram aqui elencados, as principais reivindicações da comunidade, eu vou falar em termos genéricos, depois nós teremos, não é possível fazer o detalhamento, nós temos recebido muitas sugestões por parte do nosso Disque Orçamento, nós temos recebido no nosso gabinete também algumas sugestões em referências à forma de aplicação dos recursos públicos, e eu vou apenas dizer de uma forma genérica onde é que, quais são as grandes rubricas que têm sido pleiteado naquela comunidade. Execução de obras de urbanização, de uma forma geral, que envolve serviços de grama, calçamento e meio-fio. Execução de obras no programa de acessibilidade para todos, especialmente programas de acessibilidade para deficientes físicos. Promoção de atividades culturais, esportivas e sociais. Reforma de ginásio de esportes da área do setor especial no setor central do Gama. A construção de quadras poliesportivas em praticamente toda a cidade. Eu não vou entrar aqui no nível de detalhamento, até porque nós temos também que abordar outras cidades. Mas é importante que o Gama teve uma variação positiva em relação a 2005 dos seus investimentos. Dentro desse contexto, especialmente na área de investimentos,
na área de obras e serviços. Em 2005, o governo do Distrito Federal investiu 34 milhões de reais na cidade do Gama. 34.460. E este ano de 2006, a previsão é de investir 41 milhões e 79 mil reais, uma variação positiva de 19%, e um orçamento per capita de R$ 366 reais, ou seja, para cada habitante se propõe investir R$ 366 reais na cidade do Gama. Logo em seguida, nós vemos aqui Santa Maria. Eu agradeço aqui a presença aqui da pastora Kélia, representando aqui os amigos lá de Santa Maria, que também fazem os seus pleitos na execução de obras de urbanização, especialmente na implantação de passeios, né? Agora é importante a gente segmentar quando os senhores forem fazer alguma, especialmente aqueles que não estão nos assistindo, que ainda pode fazer o seu pleito pelo disco orçamento 3033-6666, poderá então especificar a obra que gostaria que estivesse contemplado no orçamento, especialmente em relação ao endereço, ao tipo da obra, e, se possível, anexar também uma estimativa de custo. E essa estimativa de custo você pode ir até a administração regional ou a Nova Cap, que ali mesmo, sem nenhum custo, um técnico, um engenheiro, um orçamentista, poderá lhe dar uma ideia de valores para que isso facilite o trabalho do deputado. Pois bem, Santa Maria, além disso, as atividades culturais e esportivas também estão sempre na frente, como muitas colocações da comunidade, a expansão da Feira Central de Santa Maria, a construção de abrigos de passageiros, a construção de um cemitério na região administrativa de Santa Maria, um estádio de futebol e as quadras poliesportivas. Essas foram as grandes, os grandes pleitos. Agora, naturalmente, é importante entrar no nível de detalhamento para que a gente possa carimbar a obra ali desejada e informar que Santa Maria, nós tivemos no ano passado, aliás, neste ano que nós estamos em curso, ano de 2005, um investimento de 41 milhões de reais. A previsão de 2006 é de 42.268.000 reais, ou seja, uma variação positiva de 7,6%. A população estimada de Santa Maria é de 89 mil habitantes. Portanto, um investimento per capita da ordem de R$ 493 reais. O orçamento per capita é quanto o Estado pretende investir, dividido naturalmente pela população daquela cidade. Quando nós falamos dos estados, aqui nós estamos nesse processo de regionalização, todos os órgãos do governo do Distrito Federal, mais a administração direta, naturalmente está somado aqui tudo isso que está contemplado de obras para a sua cidade. O que me preocupa é que o valor ainda é muito pequeno, né? O investimento que será feito em Santa Maria, até porque só o valor do hospital regional, só o Hospital Regional de Santa Maria é muito maior do que isso. E, portanto, nos preocupa aqui não termos aqui a finalização da conclusão da obra tão importante para a comunidade de Santa Maria, que é o Hospital Regional de Santa Maria, que atenderia também, né, ali, especialmente faria como até um cinturão natural em relação ao entorno, que sobrecarrega substancialmente o Hospital Regional do Gama. Eu creio que a construção definitiva do Hospital Regional de Santa Maria, além de melhorar a qualidade de vida e de saúde da população de Santa Maria, vai melhorar também muito a do povo do Gama, porque aquele fluxo deixará de sobrecarregar os leitos ali do Hospital do Gama e, portanto, melhora toda a qualidade de saúde de toda aquela região administrativa. Portanto, Santa Maria, este ano nos preocupa, mesmo tendo um orçamento aqui maior do que o orçamento do Gama e uma população menor, mas nos preocupa aqui não termos contemplado, né, na sua totalidade os investimentos que se fazem necessários
para a área de saúde daquela região. Com relação ao Recanto das Emas, nós temos aqui também, eu pergunto se há algum representante aqui do Recanto das Emas, neste plenário, neste auditório. Nós não temos nenhum representante do Recanto das Emas, mas para o nosso telespectador, eu vou informar que nós temos pleitos de obras de urbanização também na cidade do Recanto. Nós temos a solicitação de promoção de atividades culturais, desportivas e sociais, a construção de calçadas às margens das avenidas do Recanto das Emas, a reforma do edifício sede da administração regional, a reforma das feiras também colocado, ampliação do sistema de iluminação pública, quadras de areia e também pleiteando ali um pequeno estádio de futebol. Lembrar que o Recanto das Emas, o ano de 2005, tem investimentos da ordem de 35 milhões e uma pequena redução de 1%, reduzindo em 2006 para 34.935.000 reais, uma variação negativa de 1,08%, pontos percentuais. A população estimada de 102 mil habitantes, um orçamento per capita de R$ 341,60 por habitante. O Riacho Fundo 1 e 2, as obras de urbanização também têm sido colocadas de uma forma bastante sistematizada pela população daquela região, a promoção também de atividades culturais, sociais e desportivas, e um dos pleitos de maior relevância tem sido a ampliação do sistema de iluminação pública, né? Lembrar que o Riacho Fundo 1, em 2005 foram investidos R$ 4.532.000 reais. Em 2005, uma previsão de investimento de R$ 5.508.000 reais, uma variação positiva de R$ 21 reais, para uma população de 26 mil habitantes, né? Um orçamento per capita de R$ 201 reais. Mesmo tendo 21% de acréscimo, ainda é muito pequeno ainda o investimento que se faz no Riacho Fundo 1, uma vez que apenas 200 e poucos reais aplicado por habitante em função ao tamanho daquela população. O Riacho Fundo 2, nós tivemos em 2005 algo da ordem de R$ 4 milhões de reais de investimento, com uma previsão de investimento de R$ 6.388 reais, um acréscimo de 54%, uma população de 17 mil habitantes, um orçamento per capita de R$ 367 reais por habitante. Mesmo com acréscimo dessa magnitude, também bastante pequeno, se compararmos aos investimentos que estão sendo feitos em outras cidades do Distrito Federal. Então era importante que os senhores tomassem conhecimento do volume de recursos que se aplicou esse ano, do volume de recursos que se pretende aplicar o próximo ano, e que nós possamos então, a partir deste momento, começar a fazer as considerações específicas dos pleitos daqueles que estão aqui presentes nesta audiência pública. Antes de mais nada, quero registrar a presença do professor Aníbal Rodrigues Coelho, que é o subadministrador da Casa Grande, lá na região administrativa do Gama. Muito obrigado pela sua participação. Registrar a presença também do Jairo Moreira, que é o presidente da Associação do Núcleo Rural Casa Grande, recém-possado presidente, que muito nos honra também com a presença. Agradecer a presença do Haroldo Almeida, que é assessor da Diretoria de Elaboração de Planejamento, da Secretaria de Planejamento. Nós vamos então, neste momento, fazer a leitura aqui das sugestões feitas aqui no plenário, e a partir dessa leitura, aqueles que quiserem complementar ou que não fizeram as suas colocações aqui por escrito, terão a oportunidade de
utilizar ali o microfone do plenário para fazer as suas considerações. Lembrar mais uma vez que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pelo canal 9 da NET, pela nossa TV distrital, e você pode participar, você que está nos assistindo, você pode participar das sugestões para a elaboração do orçamento através do Disque Orçamento no 3033-6666. Lembramos que os deputados têm todos os deputados da casa terão acesso a todas as recomendações feitas pelos nossos telespectadores e também por aqueles que se utilizarem do Disque Orçamento, e também as sugestões aqui colocadas pelos senhores deste plenário serão encaminhados aos 24 parlamentares dessa casa. Se a sua obra, ou o seu pleito não for contemplado no orçamento, existe um outro instrumento utilizado aqui pela casa que surte um bom efeito, que é o chamado projeto de indicação. O governo do Distrito Federal tem em suas rubricas orçamentárias locais genéricos para execução de obras. Por exemplo, existe um volume bastante expressivo de recursos para colocação de meio-fios, colocação de calçadas, colocação de gramas, especialmente na área de urbanização, iluminação pública e outras. E nem sempre ela está colocada de forma genérica, e o deputado poderá utilizar também do chamado projeto de indicação, para que o governo, dentro daquilo que já está contemplado, mas que não está carimbado, não está direcionado, possa atender também através do projeto de indicação. Portanto, é muito importante a participação dos senhores, porque além da possibilidade de se incluir no orçamento, também tem a outra possibilidade de ser incluída através dos projetos de indicação. Pois bom. O senhor José Balieiro da Silva, da quadra 29, do setor oeste do Gama, sugere a duplicação da pista que liga o posto de saúde número 5 à avenida do Hospital Regional do Gama. Já aconteceram vários acidentes no local. Parabéns, Balieiro, é uma importante obra. Nós que conhecemos aquela região ali, será muito bem-vinda aqui a sua solicitação. Além disso, a duplicação da pista que liga o balão entre a quadra 15 e a quadra 25 do setor oeste, passando em frente à Igreja Universal, ligando a avenida do Hospital do Gama. Também já aconteceram vários acidentes neste local, entre a quadra 15 e a quadra 25. Nós vamos levantar todas essas solicitações. Quero lembrar aos nossos telespectadores e também aqueles que estão aqui neste plenário, que os deputados também têm limite do número de emendas a serem apresentadas e também limites em relação aos volumes, aos valores. Na área da pavimentação são obras extremamente caras, né? Qualquer 1 quilômetro de pavimentação, ela demanda grandes volumes, e os deputados têm em seus orçamentos limitações também para dentro da reserva de contingência que foi aqui, que fica reservada para que os deputados apresentem emendas. São 4 milhões apenas por deputado as suas apresentações de emenda. Portanto, aquilo que extrapolar este valor, que não for possível que o deputado apresente, fica aí registrado o pleito da comunidade, e também a gente poderia fazer através de projeto de indicação. E lembrando que também aqueles que estão utilizando do Disque Orçamento, que as sugestões que terão prioridade serão as sugestões coletivas. Portanto, se você tem uma sugestão no seu bairro, peça para os seus vizinhos para telefonarem, para apresentarem através do nosso site www.orçamento2006.com.br. Através do site você também poderá dar a sua contribuição. O Moacir de Moura e Silva, da quadra 45, do setor central do Gama, também sugere a duplicação da pista do balão do Lobão, é isso mesmo, Moacir? Do Lobão até a quadra 45 do setor central, e a reforma da feira permanente do Gama. A reforma da quadra de esporte do setor central
do lado leste. A duplicação da pista que ligam o balão da quadra 15 do setor oeste, passando em frente à Igreja Universal, também em sintonia aqui já com a sugestão do companheiro Balieiro, do amigo Balieiro, também que faz muito bem colocada as sugestões do Moacir Moura. Lorival Cordeiro de Oliveira, da quadra 21, do setor leste do Gama, também faz referência à duplicação da pista que liga o posto de saúde número 5 à avenida do Hospital do Gama, também dizendo que farão vários acidentes no local. Reparo na rede de esgoto da quadra 21, do setor leste, no Gama, tem um provável vazamento na rede de água pluvial, provocando forte mau cheiro e mal-estar aos moradores. Depois, a duplicação da pista que liga o balão da quadra 15 do setor oeste à avenida do Hospital. Já aconteceram vários acidentes também neste local. Também começam a surgir aqui as sugestões coletivas. E nós temos aqui, através do amigo Lorival, o seu clamor com relação ao reparo da rede de esgoto. Eu creio que a CAESB tem já em seu orçamento recursos suficientes para fazer esses reparos, e eu espero que não precise utilizarmos, Lorival, o recurso do ano que vem. Eu quero aqui, ao vivo, fazer aqui um apelo ao presidente da CAESB, doutor Fernando Leite, que tem feito um trabalho extraordinário, onde o Distrito Federal, com 100% de coleta de água e também com 100% de esgoto tratado, uma marca que inveja países, inclusive do primeiro mundo, mas que aqui aparece uma reclamação que eu considero da maior gravidade. E eu faço um apelo aqui àqueles, os técnicos da CAESB que estejam nos assistindo, ao presidente, ao diretor de esgotos da CAESB, Dr. José Augusto, que possa estar atento a essa questão da quadra 21, que faça o encaminhamento neste momento de um técnico até aquele local para fazer os reparos e investimentos que se tornem necessários. E quero pedir também à minha assessoria que esteja aqui presente, que faça um expediente ainda hoje à CAESB, dirigido ao presidente da CAESB, com essa importante sugestão de obra que vem seguramente trazendo mal-estar aos moradores daquela região. A Maria José da Silva Ferreira, da quadra 13, fala do atendimento 24 horas nos postos de saúde, reforma da praça do Castelinho, setor oeste, do salão comunitário, da creche comunitária com escolinha. Extremamente importante essa questão do atendimento 24 horas nos postos. Eu não diria, viu, Maria José, se não for possível a questão do atendimento 24 horas nos postos, pelo menos nos centros, nos centros de saúde. Nós temos aí vários centros de saúde nas cidades e que naturalmente poderiam estar atendendo 24 horas e portanto, desafogando não só os setores de emergência dos hospitais regionais, mas também dando maior tranquilidade e conforto à comunidade naquela região. Nós temos projetos na área da saúde que recomendam ao governo a colocação de centro de saúde com a utilização de 24 horas e também nos hospitais regionais a ampliação das 18 horas para as 22 horas, do atendimento nos hospitais regionais, especialmente para os trabalhadores, porque aquele que está desempregado, ele naturalmente tem tempo, tem disponibilidade para ir e fazer um tratamento preventivo dentro do horário comercial, mas o trabalhador que tem que cumprir horário, esse, lamentavelmente, quando tem necessidade de se utilizar do Sistema Único de Saúde, acaba tendo que se dirigir ao setor de emergência e, portanto, fica extremamente prejudicado. Muito bem colocada a questão também das creches comunitárias. Maria José, nós defendemos da mesma forma que nós temos o nosso restaurante comunitário de R$1, por que não as creches comunitárias de R$1 também, para que as mães possam colocar os seus filhos
com tanta dificuldade para se conseguir um trabalho, e quando se consegue um trabalho, não tem como utilizar, não tem como absorver esse trabalho em função da dificuldade de colocar os seus filhos. Muito bem colocadas as observações da Maria José. Quero registrar com muita satisfação a presença da deputada Érica Cocai, líder do Partido dos Trabalhadores e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Ética e Decoro Parlamentar, a quem eu convido para fazer parte à mesa e participar conosco desta audiência pública pertinente ao orçamento do Distrito Federal para as cidades do Gama e Santa Maria, Recanto das Emas, Riacho Fundo 1 e 2. O Eleomar Gonçalves, do setor central do Gama, da entrequadra 55/56. A deputada Érica aqui está fazendo um clamor aqui, está reclamando que eu não estou participando da última reunião da Comissão de Ética. É que hoje nós tínhamos a reunião da Comissão de Ética e essa reunião já estava no momento da aprovação do calendário do orçamento. Foi aprovada a realização dessa audiência e, portanto, coincidiu. Quero justificar aqui, junto à TV Distrital, deputada Érica, a minha ausência hoje na nossa reunião da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. O Eleomar Gonçalves, da entrequadra 55/56, ele sugere a questão do estacionamento setor central do Gama, na avenida em frente ao CDS, até o Hospital Regional do Gama. É uma importante obra e tenho certeza que estará sensibilizando a área do governo. Nós temos aqui a Kélia Maria de Aquino Macedo, da quadra 116, Santa Maria Norte. Fala em relação à área de saúde, o centro de saúde computadorizado, com cartão digital, remédios nas farmácias, área de segurança e mais policiais. Parabéns, Kélia. A tua preocupação é a nossa preocupação em relação a essa questão da saúde, questão do cartão digital, do sistema informatizado. Quero lembrar que essa Câmara Legislativa aprovou uma suplementação orçamentária de 17 milhões de reais na semana passada para que esse dinheiro fosse efetivamente utilizado para a modernização e a informatização de toda a rede de saúde, né, para que as pessoas possam ter o acesso e o conhecimento da disponibilidade de leitos em toda a rede pela internet ou por sistema informatizado, e também o controle de medicamentos, não só na farmácia central, mas nas farmácias, desde os hospitais regionais, o centro de saúde e os postos de saúde, para que ali as pessoas possam ter um controle e que efetivamente não venha faltar nenhum tipo de medicamento, não só no hospital regional, mas também no posto de saúde. Então fica registrado aqui o seu pleito, e na área de segurança também reivindica mais policiais. Nós sabemos que é dramática a questão, tem sido dramática, deputada Érica, a questão da segurança em Santa Maria. Eu tenho andado naquela região ali com uma certa frequência e nós temos observado que Santa Maria mata-se e espera-se o dia, né, não espera nem o dia amanhecer para se encomendar o segundo. E nós temos inclusive convocação para que a delegado de Santa Maria, comando também militar, venha aqui na Comissão de Segurança Pública prestar esclarecimentos a essa casa sobre a gravidade que está hoje a questão da segurança de Santa Maria. Muito bem colocado pela senhora Kélia. Também reivindica a questão de quadra de esportes nas entrequadras 120 e 122, próximo ao conjunto G das 122, e asfaltamento nas quadras, para essas quadras. Também a sugestão de uma quadra de esportes especial da quadra 116, ao lado da Escola Classe 116, que naturalmente vai contemplar não só a comunidade, mas todos os alunos
né, daquela região. Muito bem apresentado, né? E na área social, a sugestão de um cinema para Santa Maria, de centros comunitários para as mães carentes, com cursos profissionalizantes, a questão da feira permanente para Santa Maria Norte. Esqueceram de Santa Maria Norte, né, pastor? E, na verdade, aqueles que conhecem bem Santa Maria sabem que é quase que duas cidades. É tão grande a cidade de Santa Maria, tão espalhada, que quando se desloca de Santa Maria Sul para Santa Maria Norte, é quase que como se você fosse aqui do plano piloto para o Guará. Tamanha é as dimensões territoriais que nós temos na Santa Maria, portanto, precisa ter um atendimento com mais carinho, essas reivindicações de Santa Maria Norte. O André Gonzaga fala sobre a iluminação nos becos das quadras 37 a 42 do setor leste do Gama. Vamos ver aqui as sugestões aqui do Riacho Fundo. O Wellington Fernandes sugere a reforma nas escolas no CETEB mesmo? CETELB, né? Da QN1, Colégio Verde, Colégio Azul, e a construção do Centro Comunitário Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2, restaurante comunitário no Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. Muito bem, está na hora já de começarmos a plantar a questão do restaurante comunitário, e veja, essa questão dos centros comunitários é um pleito de quase todos, né? Importantíssimo como programa de governo. O Hélito também, a questão das bibliotecas informatizadas para a comunidade do Riacho Fundo 1 e 2, realização do PDL do Riacho Fundo 1 e 2, e as águas pluviais no Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. Essa questão das águas fluviais também nós estaremos também encaminhando a CAESB, né? Essas dificuldades dos senhores aqui. Lembrar que o Hélito está aqui representando a paróquia São Miguel do Arcanjo. Muito obrigado, Hélito, pela sua participação. Também faz, o próprio Hélito solicita mais linhas de ônibus e empresas de ônibus para fazer o circuito entre o Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2, pois o transporte coletivo é muito precário. A comunidade do Riacho Fundo 1, do Riacho Fundo 1 e do Riacho Fundo 2 necessita. Essa questão do transporte coletivo tem sido muito precário em todo o Distrito Federal. Essa é uma das áreas que o governo, deputada Érica, tem pecado muito, a questão do transporte coletivo. O Hélito ainda sugere o centro de saúde e hospital informatizado, assim como foi colocado com a Kélia, com mais médicos, sistema de saúde computadorizado, o cartão digital de saúde e mais novos equipamentos médicos no Riacho Fundo 1 e Riacho Fundo 2. Muito bom. O Antônio Jocélio Moreno, da Associação de Moradores do Riacho Fundo 2, sugere incluir no orçamento a grande festa tradicional daquela região, que é o aniversário do CAUB. Já coloca até aqui o valor estimativo do custeio do aniversário de R$25 mil. Parabéns, Jocélio, você fez bem o seu dever de casa, né? Faz aqui a sugestão, já faz a estimativa de custo e, naturalmente, nós teremos todo o interesse em estar. Eu que já participei dessa festa, vejo o quanto ela é significativa do ponto de vista cultural, né? A importância, a riqueza cultural que tem a festa, uma vez que ela não apenas comemora o aniversário, mas valoriza os artistas da região e valoriza, né, a cultura e as tradições daquela localidade. O senhor Jairo Moreira Pinho, da Associação do Núcleo Rural Casa Grande, informa que foram feitas por telefone a corrida rural, a terceira corrida rural de 2006 em Casa Grande, a iluminação da avenida principal e reforma da quadra de esporte da escola. Eu quero agradecer aqui, na figura do Aníbal, né, e do Jairo, o carinho que tem dado a essa questão, não só essa audiência pública, mas a divulgação do trabalho que vem sendo feito pelo Disque Orçamento
e que hoje o Gama tem sido recordista em sugestões e recomendações. Talvez, deputada Érica, a comunidade do Gama, que está aqui hoje, essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo, nós não tenhamos a participação efetiva da comunidade, porque são eles que mais estão se utilizando do nosso Disque Orçamento. O maior volume de ligações vem sido do Gama e, portanto, os moradores do Gama estão preferindo o conforto de apresentarem as suas sugestões por telefone, através do Disque Orçamento. E dentre essas sugestões, nós tivemos um volume bastante expressivo de sugestões por parte do Núcleo Rural Casa Grande, e como eles até o momento têm sido os recordistas em recomendações e sugestões, eu já assumi publicamente, inclusive já em programas de televisão, né, que dentro da minha cota orçamentária eu estarei destinando recursos dentro das minhas limitações para atender os pleitos da comunidade Casa Grande, né, especialmente a essa questão aqui que foi colocada já pelos senhores. Aqui nós temos também pelo Aníbal, né? Pelo Jairo, pelo Aníbal, que a verba para a reforma da quadra esportiva, a iluminação pública e a corrida de pessoas, a terceira corrida que já foi aqui colocada, que é um evento já tradicional, que já faz parte da cultura daquela comunidade. O Jairo Moreira também faz essa mesma colocação, eu já havia dito, né? E traz até um panfletinho aqui da ação comunitária que foi feito com a distribuição de vários exemplares da terceira corrida rural de 2006, a iluminação da avenida e a reforma da quadra de esportes da escola. Extremamente importante, eu tenho certeza que isso vai melhorar. Não só estarei aqui assumindo compromisso com os senhores de contemplar isso dentro da minha cota orçamentária, mas também de trabalhar para que esta emenda efetivamente venha a ser cumprida. Nós tivemos, aliás, essa questão de orçamento é importante, talvez há um desinteresse geral por parte da comunidade, deputada Érica, em função da questão, primeiro, da dificuldade de se enquadrar no orçamento, depois da dificuldade de se implementar e de se executar essa rubrica orçamentária, até porque muitas vezes estas emendas orçamentárias, tanto aqui na Câmara Distrital como na Câmara Federal, têm sido quase que obra de ficção, né? Você faz essas emendas e o governo finge que executa as emendas e no final essas obras não são executadas. Nós tivemos uma reunião com o governador Roriz há um mês e meio atrás, e nós fomos muito incisivos junto ao governador sobre essa questão das emendas parlamentares. Nós queremos que as emendas sejam impositivas, que as emendas sejam de execução obrigatória, e eu creio que o ano que vem o cenário será diferente. Eu tenho a convicção que nós vamos mudar este quadro, não só aqui no governo do Distrito Federal, como também os deputados federais estão trabalhando, e hoje na CBN eu ouvi uma entrevista com o deputado Vasni Derrori, o senador Paulo Otávio e o deputado José Roberto Arruda, também reclamando que dos 154 milhões de emendas coletivas, aliás, quero cumprimentar e parabenizar aqui ao vivo toda a bancada parlamentar do Distrito Federal, que é a única bancada, deputada Érica, que tem trabalhado de forma coletiva, de forma conjunta, no encaminhamento das suas emendas nos interesses do Distrito Federal, e ali o próprio deputado Vazi também, colocando também da dificuldade da implementação dessas emendas por parte do governo federal, onde de 154 milhões de reais das emendas coletivas pelo governo federal, nem 10% dessas emendas foram efetivamente executadas, e eu creio que o mesmo, né, talvez até menos, tenha sido executado pelo governo do Distrito Federal. Faço a crítica também, deputada Érica, ao governo do Distrito Federal
em relação ao acatamento das emendas que foram feitas, que são feitas pelos parlamentares, porque essas emendas surgem do clamor e do anseio da comunidade, nas bases, nas cidades satélites, em audiências públicas, não só por telefonemas, ou seja, a comunidade tem participado e tem se decepcionado, deputada Érica, porque a comunidade participa, coloca, e muitas vezes essas emendas não são contempladas no orçamento, e também muitas vezes essas emendas elas não são sequer, quando contempladas, sequer executadas. Nós temos mais de aproximadamente 1.000 sugestões de emendas feitas pelo Disque Orçamento. Se 20%, deputada Érica, dessas emendas, o que representaria algo em torno de 200 emendas parlamentares, fossem contempladas, aproximadamente 180, se nós tivéssemos, vou dizer, 10% dessas emendas colocadas, seriam 100 emendas do Disque Orçamento para distribuição para os deputados. Se cada parlamentar atender a 4 emendas, nós teríamos 10% dos pleitos feitos pela comunidade através do Disque Orçamento sendo atendidos, né? E eu creio que uma boa parte das emendas apresentadas aqui nesta e em outras audiências públicas que foram colocadas, certamente terão a sua prioridade. Agora, nós queremos dizer que é importante, assim como o Núcleo Rural Casa Grande se mobilizou, assim como eles se mobilizaram e eu assumi publicamente o compromisso de estar fazendo as suas emendas, eu quero desafiar também aos senhores que estão aqui nesta audiência pública para convocar a sua rua, convocar o seu bairro, já que não pôde estar presente nessa audiência pública, que apresente através do Disque Orçamento as suas sugestões, porque nós estaremos prestigiando as sugestões coletivas em detrimento às sugestões individuais. Então estas são as colocações feitas pelos senhores, e conforme nós inicialmente, aliás, tem também outras sugestões feitas pelo Antônio Juscelio do Riacho Fundo 2, que é o cercamento com o alambrado do Campo Gramado do Caúbe 2, uma importante obra para aquela comunidade. Também a pista de Cooper, ao longo da EPNB, também sugestão do Juscelio em nome da administração regional, que é chefe de gabinete do administrador regional. O que eu quero ali agradecer mais uma vez a presença do Juscelio e que ele transmita ao nosso administrador Emilson, que tem feito um trabalho extraordinário ali naquela região, o nosso carinho aqui. Também o Antônio Juscelio, a cobertura da quadra de esportes do Caúbe 2, muito importante aqui, representando a Associação de Moradores. São pleitos importantes que eu sei que vai melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas. Lembrando você que está nos assistindo aqui pela nossa TV Distrital, que você pode participar desta audiência pública e pode participar também da elaboração do orçamento através do Disque Orçamento, telefone 3033-6666, ou através do nosso site www.orçamento2006 com C sem cedilha.com.br. Seguindo a nossa programação inicial, antes de consultar se os senhores, eu gostaria de saber se a deputada Érica, quero passar a palavra à deputada Érica, líder do PT, para fazer as suas considerações sobre esta audiência pública pertinente às áreas do Gama, Santa Maria, Recanto das Emas e Riacho Fundo 1 e 2. Com a palavra, a deputada Érica Cocai. Eu gostaria de desejar um bom dia para cada um e cada um de vocês que aqui estão, desejar um bom dia aos que acompanham a mesa também, e dizer que o ano passado nós realizamos, se não me falha a memória, 17 ou 18 audiências públicas para escutar a comunidade. Eu acho que uma das coisas mais importantes que se faz no parlamento, seja o parlamento federal, seja a Câmara Legislativa, é a composição do orçamento. E o orçamento ele tem que contemplar os interesses do conjunto da sociedade do Distrito Federal. Portanto, a importância, deputado Leonardo Prudente, desta audiência pública,
que vai ser seguida por outras audiências, onde se possa escutar a comunidade e se possa compor uma peça orçamentária que seja uma peça o mais próximo possível daqueles anseios do que a sociedade ela deseja dos poderes públicos, seja do executivo, seja do legislativo. E dizer da importância de algo que foi falado aqui pelo deputado Leonardo Prudente, porque não obstante tenhamos feito essas 18 audiências públicas e escutado a comunidade, o trabalho ou a função da comunidade não é apenas estar apontando quais são, onde é que ela quer que os seus recursos, porque em verdade o recurso é da comunidade, não é? O potencial que o governo tem para compor o seu orçamento e, a partir daí, efetivar as políticas públicas de qualidade, ele vem dos impostos, via de regra, que são arrecadados do conjunto da comunidade. Esse é um recurso da comunidade. Esse é um recurso da sociedade de Brasília, que através da peça orçamentária, da participação dela na composição desta peça, nós buscamos fazer com que ela, a própria comunidade que tem os recursos, que vem dela os recursos, possa destinar ou possa dizer, determinar onde ela quer que seja alocado estes recursos. Então essa é uma participação importante da comunidade, mas não é a única, porque uma vez composta a peça orçamentária, ela não pode ser uma peça de ficção, ela tem que ser uma peça real. Acho que começa um movimento capitaneado pelo Congresso Nacional na perspectiva de que pelo menos parcela do orçamento seja executada obrigatoriamente, que nós não tenhamos apenas dado a autorização a que o Executivo possa disponibilizar aqueles recursos para aquelas ações, muitas delas e a grande maioria apontada pela própria comunidade, mas que haja a obrigatoriedade daqueles recursos serem realmente executados. Eu digo isso porque os parlamentares que vão ter um percentual para poder estar apontando as suas emendas no orçamento, e a própria comunidade, quando fala, ela cria uma expectativa também. É uma expectativa que muitas vezes é frustrada. E ela passa, a partir dessa frustração, de tanta luta para que compusesse o orçamento, aquela ação específica que a comunidade sabe a importância que ela tem para a sua vida, e essa não é executada, não se transforma realmente naquela ação e naquela obra ou naquele tipo de política pública, ela acaba por não acreditar que vale a pena ela vir numa audiência pública, ela discutir, apontar as suas emendas, o que ela acha importante, porque ela vê que durante o ano isso não se transforma em realidade. Então, portanto, há uma necessidade de que esse processo, a comunidade que veio aqui, ou a comunidade que está ligando para o Disque Orçamento, que está fazendo as suas sugestões, está atuando enquanto cidadão, está atuando enquanto sujeito. Primeiro está partindo de uma compreensão de que os recursos são seus, é nosso. O recurso que vai para as políticas públicas é nosso, vem dos impostos arrecadados pelo governo a partir de nós. E o segundo, de que ela tem que determinar que cidade nós queremos. Aliás, é o que está no Estatuto da Cidade, não é? A construção, que seja uma construção coletiva de que cidade nós queremos viver e como eu quero aplicar o meu recurso que foi arrecadado pelo próprio governo. E que ela possa, então, ser sujeito. Então, exercício de cidadania. O exercício de cidadania, ela dizer como quer aplicar os recursos e, ao mesmo tempo, ela exercer uma fiscalização, uma vigilância, na perspectiva de que esse recurso, uma vez estando compondo o orçamento, ele possa ser realmente executado, para que ela, em verdade, faça valer a sua própria vontade, que é assim que se constrói, eu diria, uma democracia cidadã. Então, eu gostaria de saudar cada um e cada um de vocês e dizer que nessas regiões nós temos muitas demandas. Demandas de segurança é uma demanda concreta. Eu creio que questão de segurança não é questão só de polícia, é uma questão fundamentalmente de outras políticas públicas, como educação, lazer, esporte. Nós vivemos em uma cidade, o Distrito Federal, onde há o maior número de morte de adolescentes por causas externas do país, proporcionalmente ao número de habitantes. Nós também vivemos numa cidade onde há o maior número de adolescentes em conflito com a lei do país, obviamente que proporcional, não do ponto de vista de quantidade nominal, mas proporcional ao número de habitantes, e isso faz com que nós tenhamos que nos direcionar
que políticas, e não é uma política única de policiamento ou de segurança pública estrito sensu, mas que políticas têm que ser desenvolvidas para que nós possamos realmente mudar este quadro de insegurança que nós vivenciamos no conjunto do Distrito Federal e também nessas regiões. Nós temos um caos de transporte público também. Vejam bem, havia uma previsão de que teríamos ainda agora no mês de novembro, no dia 23 de novembro, um plano diretor de transporte, para que pudesse planejar a ação a partir dos interesses da própria comunidade, do usuário de transporte público, e o orçamento não contemplou, em 2004, ele não contemplou os recursos necessários para se fazer o planejamento e a partir do planejamento se poder mudar a realidade do transporte público no Distrito Federal. Então nós temos nós górdios, eu acho, nas políticas públicas aqui no Distrito Federal. E eu gostaria apenas de lembrar uma que faz parte da própria lei. Nós temos uma lei neste país, uma lei federal, que é conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, que existe desde 1990, e essa lei ela diz que é prioridade absoluta a criança e o adolescente. Prioridade absoluta. Até porque não diz respeito só ao nosso futuro, diz respeito ao nosso presente, até porque nós queremos dizer que sociedade nós queremos construir, se é uma sociedade marcada pela desigualdade ou marcada por uma cultura de paz, de solidariedade, de irmandade. E isso passa por políticas para a criança e para o adolescente. Há um compromisso, e eu faço parte da Frente Nacional de Defesa da Criança e do Adolescente, é uma frente parlamentar, há um pacto que nós assinamos este ano, que foi referendado agora, ratificado, na perspectiva de que tenhamos o espaço que cabe à criança e ao adolescente no orçamento. O deputado Leonardo Prudente aqui falava de uma solicitação de uma cidadã que dizia sobre a questão de creches. E a questão de creches é realmente, absolutamente grave, a creche comunitária. Nós temos, em nível nacional, 11,7% das crianças, em média, das crianças que deveriam estar em creches, 11,7% apenas. Então, temos assim uma esmagadora maioria das crianças demandantes em potencial de creche que estão fora, não têm acesso à creche. Aqui em Brasília nós temos 7,8% só. Agora, se nós formos ali, desses 7,8%, separar quem está em creche privada, porque teve condições de pagar, e que tem está em creche conveniada ou creche pública, creches comunitárias, ou seja, creches que o Estado arca com o serviço de uma forma ou de outra, nós vamos ver que pouco mais de 3% estão em creches conveniadas ou creches públicas. Eu acho que enquanto nossas crianças, as mães não tiverem condições de ter segurança, aqui nós temos 32% dos lares, deputado Leonardo Prudente, dirigido por mulheres. E o referencial maior são as mulheres. E mulheres que precisam trabalhar, e mulheres que têm que trabalhar, mas não têm onde deixar os seus meninos e meninas. E eu vi coisas nessa vida que eu não queria ter visto, como, por exemplo, as mães deixarem a comida no chão, com medo de que os filhos venham a subir em cima da mesa, atrás de comida, e que venham a cair e tal. E nós temos todo dados estatísticos feito por uma série de especialistas nesta faixa etária, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, que indicam que o desenvolvimento é qualitativo muito, muito diferenciado de crianças que vão à creche e crianças que não frequentam creche. Então, portanto, criança e adolescente, ao meu ver, ela tem que ter uma prioridade, para que nós possamos ter creche, para que nós possamos ter uma educação de qualidade, atenção a todos os transtornos de criança e adolescente, até porque nós não queremos construir mais CAGs. Ainda que seja necessário e tenhamos que construí-los, né? Nós vamos estar construindo mais 2 CAGs esse ano que vem, e tem que se construir, porque não pode ficar superlotado como está. Mas o ideal é que a gente não tivesse nenhum CAG, e tivesse mais escolas, mais creches, mais cultura para os meninos e as meninas. E, por fim, eu então conclamaria, me somando ao que já falou aqui o deputado Leonardo Prudente, que tem conduzido bem a composição, com muita dificuldade, com dificuldades até da própria estrutura da casa, e não possibilita, mas tem conduzido muito bem toda essa discussão do orçamento, conclamar aqui, vamos construir democraticamente, como é a intenção
do deputado desta casa, o orçamento. E depois construir todas as formas necessárias para que o orçamento se transforme em realidade e deixe de ser apenas uma expressão da vontade da população, mas que possa realmente e definitivamente mudar o dia a dia, a vida da população do Distrito Federal. O deputado já falou, nós vamos ter os parlamentares por volta de 4 milhões em emendas orçamentárias, mas eu digo com um certo pesar, eu não sei como é que foram as emendas do deputado Leonardo Prudente, mas eu não tive nenhuma emenda executada, nenhuma. Foram 32 emendas que nós fizemos este ano, né? Até o momento, o ano ainda não acabou, mas não tive nenhuma emenda executada. Então, assim, dói para a gente não apenas nós enquanto parlamentares, mas é que cada emenda dessa, deputado, o senhor sabe disso, ele é fruto de uma construção. É de uma comunidade que se organizou, que mostrou a importância daquela ação, a importância daquela política pública, daquela obra, enfim, e que se mobilizou para isso e que depois ela não tem contemplado a sua própria, efetivamente aquilo que foi o fruto da sua própria mobilização, da sua própria construção. Acho que a gente vai ter que se dedicar a isso e vamos ter que trabalhar muito na perspectiva de que as emendas sejam acatadas, respeitadas, que é o respeito à própria comunidade, não apenas aos parlamentares. E, no mais, parabenizar o deputado Leonardo Prudente, que à frente da COF tem sabido trabalhar com sabedoria, competência e democracia, particularmente nesse momento, que é um momento crucial, que é a elaboração do orçamento para o ano de 2006. É onde nós vamos ver onde é que os nossos recursos, o que a gente contribuiu, vai estar sendo aplicado para a mudança da nossa própria vida. E um abraço a vocês. Muito obrigado, deputada Érica. Fico muito honrado com a sua presença e as suas palavras. E dizer que a senhora tem, através do teu trabalho, Vossa Excelência tem engrandecido muito o trabalho parlamentar e honrado muito o seu mandato. E nós ficamos muito felizes com a sua participação nesta audiência pública. Portanto, seguindo aquilo que foi inicialmente ajustado com este plenário, nós estaremos dando espaço a todos aqueles que quiserem se deslocar à tribuna, ou então pode utilizar, não sei se o microfone aqui está funcionando. Ok, Xajá? Então poderia aqui. Então, aqueles que querem se manifestar, por gentileza, é importante que cite o nome e se representar alguma instituição, o nome da instituição, para que fique gravado nos anais dessa casa e nas notas taquigráficas, que seguramente farão parte da história da elaboração do orçamento de 2006. Meu nome é Aníbal Rodrigues Coelho. Eu fui durante 25 anos presidente da Associação dos Proprietários e Produtores do Núcleo Rural Casagrande e há 2 anos subadministrador de Casagrande. Inicialmente eu quero parabenizar o deputado Leonardo Prudente por essa iniciativa de abrir o telefone Disque Orçamento para que a comunidade possa participar. A comunidade de Casagrande é uma comunidade altamente participativa. Basta dizer que tudo que lá existe praticamente foi feito pela própria comunidade. E as coisas que nós não conseguimos realizar através de parceria ou através da nossa iniciativa, nós agarramos a esse telefone e fizemos uma mobilização geral da comunidade para a gente atingir uma meta de 3.000 telefonemas para ver se a gente consegue 3 coisas. A primeira coisa, nós temos a triste constatação que as drogas chegaram na escola de Casagrande. E drogas
se combate com esporte e com trabalho. Então, a nossa quadra é de péssima qualidade, nós queremos reformá-la e cobri-la para que a gente espante de Casa Grande as drogas que estão assolando os nossos jovens. A segunda pedido nosso é que nós, há 14 anos, nós fizemos o asfaltamento da avenida principal, mas com nossos recursos, a avenida é muito estreita e o trânsito hoje é muito grande. E como ela está praticamente às escuras, está acontecendo aquilo que a gente gostaria que não acontecesse, os acidentes fatais. Então, nós queremos a complementação da iluminação, porque 60% da iluminação nós já fizemos. E a terceira coisa, senhor deputado, nós começamos o ano atrasado, nós começamos a corrida rural de Casa Grande. É a única corrida rural existente na história do Brasil e do Distrito Federal. Corrida rural há todos os dias na cidade. Na área rural inexiste. E para se fazer uma corrida há necessário de recurso. E eu, então, estou solicitando isso. A deputada Eurides Britos entrou com um projeto que está prontinho há 6 meses para ser votado nesse plenário. Mas a gente não está conseguindo que os deputados votem. Então, eu lancei mão do Disque Orçamento para ver se a gente consiga os recursos necessários para que em 2006 nós realizamos no dia 26 de março, último domingo de março, a terceira corrida rural, que tem uma atração não só do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. É tão importante que espontaneamente o Globo Rural faz sempre a cobertura dela. Então, entregando os boletins a Vossa Excelência e a deputada Érica Cocai, eu quero solicitar, através desse microfone e através da televisão, que os demais deputados atendam os 3.000 telefonemas que nós fizemos para ver se nós consigamos realizar essas 3 coisas. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Aníbal. Parabéns pelo trabalho extraordinário que os senhores têm feito junto àquela comunidade, e eu tenho convicção que esta casa não faltará com a sua... Muito obrigado aqui. Lembrar aqui, mostrar aqui a nossa TV distrital. Eu acabo de receber das mãos do senhor Aníbal o boletim informativo, que é o boletim oficial da Associação do Núcleo Rural Casa Grande, dos seus 25 anos. Aqui conta a história com ilustrações, inclusive com a demonstração de receitas e despesas, a gestão participativa, a transparência na condução dessa associação, e que só nos resta cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho que os senhores têm feito junto àquela importante comunidade. Próxima oradora inscrita. Meu nome é Kélia, sou moradora de Santa Maria desde o começo, desde quando tinha o carro pipa, né, que passava levando a água para todos nós ali, os moradores. Esse tempo todo, nós estamos vivendo ali, Santa Maria, uma luta, né? Eu costumo falar que é uma guerra. Nós estamos ali enfrentando as dificuldades, né? Os obstáculos, as necessidades. Santa Maria, principalmente na área de segurança,
A gente costuma falar lá em Santa Maria que de dia é Ave Maria, de tarde é Santa Maria e de noite é Virgem Maria. É muito difícil. Olha, gente, para nós os moradores ali, tem sido uma área assim com muita dificuldade. Eu quero contar um caso assim rapidinho. Ontem eu estive na casa de uma colega minha que ela mora na 122. Eu estava inclusive com o pastor Deodato, que está ali comigo. Nós chegamos lá, pastor, é verdade ou não é? Quando nós chegamos lá, a porta estava arrombada. Eles pegaram a porta, destruíram a porta, entraram na casa para roubar, né? Tirar as coisas que tinha na casa. Mas Deus é tão bom para com a gente que eu acredito assim, que quando eu estava chegando na minha Brasília azul, eu acho que o barulho é tão grande que eu pensei que eles ouviram o barulho do carro e saíram correndo. Não deu tempo de levar nada. Eles só entraram, inclusive pegaram até uma latinha de leite condensado, comeram o leite condensado e não conseguiram levar nada. Acho que nós chegamos na hora lá, né? Deus abençoou e não conseguiram carregar nada. Mas, olha, a dificuldade é muito grande. Ele está me falando que eu tenho que falar mais rápido. A área da saúde, essa demora no atendimento, né? Por isso eu dei a ideia do cartão digital. A área social, investir mais nas quadras, né? Vamos trabalhar mais com a criança, com o jovem, porque o jovem, a criança é o jovem é o futuro do Brasil, né? Eu penso assim que temos que trabalhar mais nessa área. Mães solteiras, centros comunitários, como a deputada falou, né? A área de creche. E também, por que não, na área espiritual, né? A gente costuma falar que é melhor abrir uma igreja do que um ponto de droga. Não é verdade? Todos que estão aqui presentes? Então, vamos investir também na área espiritual, né? Porque a Bíblia fala: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Tá? Eu quero agradecer esse momento aqui especial. Obrigada. Obrigado. Kélia, próximo orador. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Wellington Seu Fernandes, sou da paróquia São Miguel Arcanjo, do Riacho Fundo 1. Então, outra coisa que eu lembrei, ressaltar a importância de colocar uma coisa muito urgente que eu lembrei agora há pouco, é uma coisa que vem acontecendo muito na BR-75 do Riacho Fundo, que a gente já pediu o ano passado no orçamento, mas não saiu, que é a passarela do bairro da Telebrasília, da QN1, que está acontecendo muito. Fala um pouquinho mais devagar, Wellington. Na BR-75. BR-75. Está acontecendo muito atropelamento de trânsito. A passarela fica onde? Não, é porque tem a passarela do Bandeirante, mas não tem a passarela do bairro Telebrasília. Parece o ano passado ficou de sair e não saiu essa passarela. E é uma cobrança de nossa comunidade, essa passarela, porque está morrendo muita gente atropelada, quer dizer, muito acidente no trânsito. Eu mesmo já fiquei muito no congestionamento do Bandeirante do Riacho Fundo, 7 horas da noite, a gente não consegue sair naquele congestionamento de ônibus e trânsito, então está de urgência para que seja apresentada alguma emenda com relação a isso, né? E outra coisa também que queria ressaltar, a importância também da construção de cinema e teatro no Riacho Fundo, que nós estamos muito carentes nessa área de cultura, sabe? Porque não temos sala de cinema, não temos teatro, não temos sala de teatro, não tem nada, porque Taguatinga, que é bem próximo do Riacho Fundo, já tem a sala de teatro e tudo. E Taguatinga tem 3 shopping, 8 salas de cinema e tudo. E nós do Riacho Fundo, 1 e 2, nós não temos nada de cinema, não temos nada de teatro, né? E outra coisa também, que é um pedido nosso, da nossa comunidade, é o estádio de futebol do bairro de Telebrasília, que inclusive já conseguimos a grama, mas estão precisando desse apoio aqui da Câmara para conseguir esse estádio de futebol do bairro da Telebrasília, que lá já existe o gramado de futebol amador, mas ainda não está dependendo só da Câmara Legislativa para ser aproveitado, colocar já esse estádio em prática para a comunidade, né? E outra coisa que eu queria colocar, a importância também que a comunidade está pedindo,
é a construção do shopping popular, porque a gente fez uma pesquisa em todo o DF, 90% aprovou a construção do shopping popular, no Riacho Fundo 1 e 2, porque o shopping popular ele traz investimento empresarial para a cidade, gera cultura para a cidade, gera emprego e investe mais. É verdade. E outra coisa também que ele enfatiza nessa área de saúde que eu coloquei, no centro de saúde informatizado, que nós estamos precisando até hoje, lá no Riacho Fundo, e não temos até hoje, que é a área de médica, psicologia, não temos médicos, centro de enfermagem, nós não temos ainda um atendimento Nessa área, eficiente, né? Nessa área de saúde. Nós estamos querendo contar com esse apoio da Câmara Legislativa para melhorar esse atendimento público da saúde, né? Seja implantado que nem o sistema do Sara Kubitschek. Ok. Muito obrigado, Wellington. Lamentavelmente, né, deputada Érica? A deputada Érica é psicóloga, também tem essa dificuldade aí da falta, né, de políticas públicas que possam envolver os profissionais de psicologia e que, naturalmente, em muito poderiam contribuir, deputada, para a melhoria da qualidade de vida daquelas pessoas. Próximo inscrito. Creio que mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Só que pudesse aqui, mas você podia ficar aqui já na fila, porque nós temos um horário para terminar a nossa audiência, nós já estamos já no finalzinho. Ok? E aí, os três, depois da palavra dos três, nós encerraremos. Gostaríamos de pedir aí, cada um pudesse ser o mais breve possível. Bom dia a todos, meu nome é Antônio Juscelio, eu sou chefe de gabinete da administração do Riacho Fundo. Hoje estou aqui representando o nosso administrador, que esteve em outra audiência, e também sou presidente da Associação do Caúbe 2, sou um dos pioneiros daquela comunidade, tá? O deputado Leonardo, que nos faz visitas permanentes naquela cidade, quero agradecer, o senhor nos ajuda muito, o senhor sabe disso. E eu queria colocar que, agradecer essa participação do senhor deputado em relação à comunidade, né, dessa iniciativa sua de abrir o orçamento à comunidade. Tá? Gostaria de colocar que falamos muito negativamente em relação os orçamentos, as emendas que não foram colocadas esse ano, mas eu também tenho uma lembrança muito feliz, que é a nossa quadra coberta do Riacho Fundo 1, que foi uma emenda do até falecido deputado Cauí, onde o senhor esteve na inauguração, e eu quero colocar para a comunidade que isso é muito importante, tá? A gente tem que vir sim, porque se de 10, uma sair, eu acho que isso é muito importante para a gente, tá? E colocar que nós resolvemos esse ano colocar nossas emendas direcionadas bem à área cultural e esportiva, até mesmo como a deputada Érica Cocai colocou muito bem, que para que não venhamos a construir mais caixas, temos que investir muito. O professor Aníbal falou aqui também, é um vizinho meu lá do Caúbe. A gente tem que investir sim, nessa área esportiva e cultural, porque é essa área que tira os jovens das drogas. Obrigado. Muito obrigado, Jocélio. Vamos lá, presidente. Bom, muito obrigado, deputado, por essa oportunidade, né, da gente vir aqui fazer os nossos pedidos. Eu sou o Jairo, presidente da Associação de Casa Grande. Só reforçando os pedidos já feitos aqui, né, para a iluminação da nossa via principal, a de Casa Grande, a quadra de esportes, a reforma da quadra de esportes e a verba para a terceira corrida rural também de Casa Grande. E aproveitando, eu quero também fazer mais alguns pedidos, porque é uma oportunidade assim difícil da gente ter, né? Uma calçada, construir a calçada também, né, na nossa via principal, pois há muitos acidentes lá, porque não tem acostamento a nossa via, né? Então isso é muito importante para a gente lá. E a construção também de um posto de saúde. Lá, nosso posto de saúde está funcionando em uma casa alugada, né, em uma das quadras, e isso traz transtorno à comunidade, e se concentrar mais ali perto da associação,
Então, com certeza, vai ser melhor atendido o pessoal da nossa comunidade. E também paradas de ônibus também. Nós temos 2 ônibus que descem lá, um às 6h30 da manhã e outro às 18h30, só esses 2 ônibus. E não temos nenhuma parada. E, além disso, mais ônibus também, porque às vezes a pessoa quer deslocar, quer voltar um pouquinho mais cedo, os trabalhadores das chácaras, e não tem condição de retornar, porque tem que esperar o ônibus das 18h30. Ou então tem que descer de pé, e a distância é mais ou menos 8 quilômetros. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Jairo. Nosso último inscrito. Quero desejar bom dia, boa tarde já, né? 12h03. É verdade. Leonardo Prudente, a última vez, deputado Leonardo, que eu tive com ele foi em 2002. Sou morador do Gama, meu nome é Eliomar Gonçalves, sou presidente da Associação Comunitária e de Radiodifusão do Gama e diretor da Associação Ascans, também do Gama. E nós temos visto, hoje eu tenho olhado aqui, a Câmara Legislativa, como vendo diversos pedidos de várias comunidades, Gama, Santa Maria, Riacho Fundo 1 e 2, é como nós vamos aos pedidos diante de Cristo Jesus, né? Conforme a necessidade do povo, está aqui a pastora, o pastor também está aqui, prazer em vê-los, nós colocamos a necessidade da nossa cidade. E eu sei que cada um de nós viemos representar a nossa comunidade, a nossa cidade, e nós olhamos a necessidade de cada um. Mas eu gostaria de voltar a frisar, deputado Leonardo Prudente, quero te parabenizar por essa sua iniciativa. Eu tenho acompanhado, mesmo de longa distância, não estando com você no seu mandato, né, já aí por quase 3 anos, mas eu tenho acompanhado o seu trabalho de longa distância, tenho visto como você tem sido aquela pessoa muito presente no seu mandato de parlamentar, está honrando, e tenho certeza absoluta que Deus continuará te honrando nesta casa. E a Maria José, que é minha sogra, que mora ali na quadra 13, ela colocou acerca da creche. Nós vimos a importância de uma creche, tanto para as mães solteiras, e até mesmo mães, né, que vivem maritalmente com seu companheiro no seu lar. Nós sabemos a dificuldade que elas têm de deixar a criança com alguém para poder ir em busca do pão, né, do seu alimento do dia a dia. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa e dizia para ele que nós trabalhamos no dia de hoje para comer o pão e muitas vezes nós deixamos um pedacinho para comer à tarde, porque muitas vezes no outro dia nós não temos aquele pão, aquele pedacinho para comer. Então, há uma necessidade muito grande de creches comunitárias, eu acredito não só no Gama, mas em toda a cidade satélite do Distrito Federal. Eu gostaria de frisar aqui, o deputado Leonardo Prudente, nós que precisamos do setor central, do setor comercial do setor central ali, nós que estamos ali no dia a dia, todos os dias, nós temos visto a dificuldade no estacionamento, para nós estacionarmos o carro, né? Nós que precisamos manhã, tarde, todos os dias. Eu, por exemplo, eu visito o setor comercial central, constantemente, às vezes dou aquela saidinha, volto e a gente não encontra um estacionamento. Ali você conhece o Gama bem, e vocês que são moradores próximos ali e estão sempre no Gama, nós vemos a necessidade de um estacionamento. O que foi feito, eu até dei uma sugestão a um parlamentar dessa casa, tá certo? Há uns 6 meses atrás, que ele fez, a administração passada fez o estacionamento do outro lado, ali pelo lado da 14ª, né, o estacionamento naquele canteiro de obra, demos ali aquelas 2 vias, puxou um pouquinho ali da área verde e conseguiu fazer um estacionamento pelo lado de lá. Agora, do outro lado, ali em frente ao BRB, em frente ao edifício central, em frente ao Banco do Bradesco, rodoviária do Gama, e chegando até lá o Hospital Regional do Gama, ali daria para fazer a mesma coisa que fez no outro lado, porque é uma necessidade, é uma carência muito grande. Nós que precisamos, nós temos visto a nossa dificuldade de estacionar um carro ali, e não tem como, viu, Leonardo? Então eu vim aqui encarecidamente representar, tá certo, ao Gama nessa condição de você ver o que pode fazer no orçamento de 2006, colocando ali a ampliação do estacionamento do Gama ali no setor central. E que Deus possa abençoar vocês, tá certo? Sou evangélico também, juntamente com o nosso querido amado deputado, aqui está a pastora, também de Santa Maria. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, e eu tenho certeza que nós estaremos juntos nessa luta, viu? Para conseguir esse estacionamento. Eu quero colocar, gente, cada sugestão que foi dada, ela é válida,
porque nós vimos a necessidade de cada cidade, né? Ali está o núcleo rural, que é o nosso querido há mais de 25 anos batalhando, lutando, nós temos visto a necessidade nos dias de hoje. E eu tenho certeza, conforme ali o coração do nosso querido deputado Leonardo Prudente vai colocar essa sugestão no seu orçamento de 2006, e o que tem que ganhar isso é a comunidade do Distrito Federal. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Muito obrigado, Eliomar. Fico muito honrado com as tuas palavras e não tenha dúvida que nós estaremos já a partir de agora estudando, pedindo à nossa equipe técnica que faça uma visita ao local para ter uma ideia da amplitude desse estacionamento, quanto de recurso isso demandará, para que a gente não faça uma emenda simbólica, mas efetiva, uma emenda que tenha condição de execuibilidade do ponto de vista técnico. Eu vejo essa questão da ampliação do estacionamento lá no setor central como uma emergência. Gente que anda ali muitas vezes vê a dificuldade das pessoas, o volume, o fluxo de carros, de pessoas que trabalham naquela localidade ali é bastante expressiva, que pega todo aquele pessoal que vai ao Hospital Regional, ao BRB, ao Bradesco, toda aquela, a 14ª, toda aquela região ali seria contemplada com a aplicação desse estacionamento. Pois bem, nossa audiência pública vai chegando ao seu final. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus e agradeço a presença de todos por estarem aqui demandando o teu tempo, deixou o conforto da tua casa, da tua cidade, veio aqui trazer as suas reivindicações, trazer as suas sugestões, e este é o local certo, o horário certo, o momento certo, nesta casa que é a casa do povo, e que nós temos certeza e convicção que a vinda dos senhores não será em vão, que a vinda dos senhores efetivamente trará um clamor junto a essa casa de leis para que essas reivindicações tão importantes, tão justas, sejam efetivamente inclusas no próximo orçamento. Muito obrigado a todos e eu declaro encerrada esta reunião dessa audiência pública. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.